Boa noite! Bem-vindos a mais uma live de terça-feira que tem o propósito de levar consciência e liberdade para você aí. Quem quer saber mais sobre a vida, o espírito, a mente e especificamente hoje falaremos sobre como não se tornar um escravo, uma escrava da sua mente. Eu sou Luciana Santos, apresente-se. E eu sou a Diva Rosina. Pois é. Então, como não ser escravo da própria mente? Agora, para você saber como não ser escravo, então o que é ser escravo da própria mente? Primeira coisa que você tem que saber, a definição da palavra mente. Na genética, a gente não trata do cérebro, tá bom? O cérebro tá aqui, ó, uma massa nervosa que tá no interior do crânio, ou seja, tem uma massa aí cheia de nervos, certo? Que tá no interior do seu crânio. Genética não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, para isso, vamos no médico. Essa coisa da anatomia humana não é a nossa área. A gente lida com a mente humana, ou seja, no dicionário, eu acho que é Maria Tereza, não lembro exatamente qual editora que é. Mas nesse dicionário fala que mente é o local dos pensamentos, o local das ideias, tá? Na genética, a mente é um quadro de imagem de uma experiência que você viveu. Na verdade, não é um quadro, conjunto dos quadros de imagem, tá? De toda a sua experiência, com todas as percepções, cor, cheiro, som, dor, tudo ali que você experimentou em algum momento. Imagina, então a mente tem muito conteúdo, certo? Então não estamos falando do cérebro, estamos falando da mente, tá? Onde está a sua mente, você sabe? Que lugar que tá? Quer fazer um teste? Bem-vindos à live, antes de fazer o teste de onde está a sua mente. Boa noite, gente! Eu comecei um pouquinho antes, sempre começo, né? 8h43, até o pessoal aí se acomodando na sala, arrumando as cadeiras, certo? Na sala imaginária. Mas então, e aí começar a aquecer o conteúdo também. Então, bem-vindos a mais uma live. É com muito gosto, muito prazer que a gente está aqui disseminando essa informação de genética para você. Então, vamos lá. A mente, né? Como você sabe aonde está a sua mente? Que lugar está a minha mente? Você se perguntou? Onde está a sua mente? Vamos ver, né? Bom, feche os seus olhinhos aí onde você está e fica tranquilo que eu não vou invadir a tela e não vou tocar em você, tá bom? Então, feche os olhos e pensa numa flor e num elefante. Você consegue pensar numa flor e num elefante? Pode pôr essa flor aí com uma flor amarela, uma rosa amarela. E um elefante com um lacinho de fita, assim, na orelhinha, certo? Então, consegue criar essa imagem aí, esse conteúdo? Ok. Agora, que lado está esse conteúdo? Aponta com o seu dedo indicador. Onde está? Onde você percebe essa imagem? Tem gente que faz aqui, tem gente que faz aqui, tem gente que faz aqui. Gente, a mente está fora de você, tá bom? Então é só isso que eu queria mostrar nesse exercício super simples. Que não estamos falando de nada que está dentro do seu corpo. A mente é o conjunto de imagens de tudo que você viveu. E você pode puxar esses quadros para muito perto de você e até se enforcar com eles, se sentir muito mal, ou você pode simplesmente descartar. E tem toda uma técnica até para você se libertar de certas cargas que tem na sua mente. Por isso a gente vai falar como não ser escravo da sua mente, certo? Então, como que você se torna escravo? Entende? Então, vamos ver os dois lados aí da moeda. Então, voltando. A dianética significa através da mente. Ou seja, o dia é através e o nética é mente. O dia knows, vem do grego. E a gente fala o que a mente faz ao corpo. Então, é uma ciência desenvolvida pelo senhor L. Ron Hubbard. Se você quiser saber de genética, tem esse livro aqui, ó, tudão, você pode estudar. Aqui tem um glossário que explica as palavras técnicas do assunto e assim vai, tá? O poder da mente sobre o corpo. Então, aqui tem o manual da mente humana completo. Então, se você quer saber mais, você pode ler esse livro. Quer entender melhor que leia aí, que ali é base, né? Eu não estou interpretando, falando, eu tenho até certeza do que eu estou falando, mas nada melhor do que você ler o material ali da fonte, tá? Então, quando a gente fala da mente humana, a gente está falando desse conjunto de quadros aí. A genética trata desses quadros, tá?
Então não é uma pinacoteca, mas lida com quadros, com a coleção de quadros e tudo aquilo que você já viveu. Mas você teve experiências ruins. Você teve momentos de muita tensão, de muita dor, de muito medo, de uma perda de repente muito forte, alguém que você gostava demais faleceu, ou a pessoa teve uma mudança drástica na vida depois de um acidente, entende? Ou tem gente que está em fase terminal. Imagina um filho que foi criado ali com o pai ou com a mãe desde pequenininho, os pais deram toda atenção e de repente ele vê o pai ou a mãe numa condição que está se deteriorando. Então é um choque emocional muito grande. E tem vários tipos de choque emocional que a pessoa pode ter. Entende? Por quê? Porque a mente vai gravando. E essa gravação você vai utilizar. Consciente disso ou não. E aí é onde você começa a ter reações de um escravo mental. E está aqui a diva que não sabia, eu peguei de surpresa, que vai te dizer, vai te explicar como que uma pessoa é escrava da própria mente. Ou seja, a diva também vai explicar como que você pode ver essa manifestação de escravidão mental dia a dia. Está preparada? Vamos lá. Então deixa com você. Então, quando fala aqui é o poder da mente sobre o corpo deveria obedecer ordens da mente. Só que, por um problema da mente mesmo, a pessoa começa a fazer coisas sem controle. Como uma coisa que aconteceu comigo. Eu era criança, meu pai sempre falava que mulher que levantava a mão para dar sinal assim, para um carro, assim, ó. assim, era uma mulher, falava português, claro, uma vagabunda, porque mulher não pode fazer isso. E eu cresci com este padrão. Só que assim, tudo que eu ouvi do meu pai teve um reflexo na minha vida, a curto, e a médio e a longo prazo. Quando eu era pequena, eu não tinha necessidade de fazer assim com a mão, porque não ia para lugar nenhum. Só que aos 18 anos, eu vim morar em São Paulo. E aqui tinha ônibus que ia para qualquer lugar. E quando chegou a hora de eu levantar a mão para parar um ônibus para mim descer, para mim ir trabalhar, eu não conseguia mover o braço. E me sentia muito mal. Era uma coisa assim, que parecia que eu estava transgredindo uma coisa horrível. Aí eu pedia para as pessoas que estavam do lado e falava, para onde você vai? A pessoa, eu vou para a Praça da Árvore. Falei, quando o ônibus parar, você dá sinal? A pessoa olhava para mim como quem diz, nossa, será que essa moça tem problema no braço? Porque era estranho. Aí tudo bem, a menina dava sinal, eu ia atrás. Só que foi passando o tempo, eu não dava sinal de jeito nenhum. Até que um belo dia eu fui e falei com uma moça assim, falei, moça, você pode dar sinal o ônibus parar? Ela falou, por que você não dá sinal? Aí eu parei e pensei, por que mesmo, né? Aí eu lembrei do que meu pai falou, mulher que levanta a mão é vagabundo. E o medo de ser vagabundo. Se fosse a perna que eu ia levantar, né, pessoal? Aí não, não, eu ia levantar a mão. Depois daquele dia, eu prestei atenção. Eu não conseguia fazer esse movimento de parar um ônibus, porque eu me sentia mal. E isso foram anos vivendo assim. Até eu lembro quando veio o metrô, eu ficava feliz, né? Porque eu só queria andar de metrô, porque o metrô não precisava dar sinal. Eu chegava ali, entrava e saía. Aquilo se tornou um peso na minha vida. E anos eu passei por isso. Hoje, tudo bem, eu levanto a mão, não tem problema nenhum. Porque hoje eu não me sinto mais que eu estou fazendo alguma coisa contra a minha vontade. Eu sou consciente de que tem que levantar o braço para parar um ônibus e tudo bem. Então eu vivi anos com esse sofrimento. Mas hoje em dia tudo bem, pessoal. Levanta a mão, tranquilo, tá? Sim, esse é um exemplo, né, que a diva deu no caso que ela passou por isso. E tem N formas, essa ainda vai, tem formas mais leves de ser escravo da mente, tem formas mais pesadas. Quantas pessoas passam por certas doenças psicossomáticas, muitas vezes faz tratamento, vai no médico, vai em outro,
às vezes até tem um diagnóstico ali, seja clínico, através de um exame mais elaborado, a pessoa tem um problema, e ela resolve o problema, daqui a pouco o problema volta, ela resolve o problema volta, resolve o problema volta. E aí, às vezes, até o próprio médico fala isso é de fundo emocional, isso é o estresse, tem médico até que acaba prescrevendo aí alguma coisa pra pessoa, mas por quê? Entende? E ela não consegue nem saber o que exatamente é, ou às vezes tem uma ideia, mas não resolve. E a pessoa tenta várias formas de resolver isso, de lidar com isso, de não sentir isso, de se libertar de doença. E ela tá escrava, entende? Ela não pode ditar as próprias reações físicas, entende? E eu não tô falando daquelas básicas necessárias, como batida do coração, andar, eu tô falando da questão de doença. Ela não pode simplesmente falar, meu, por que eu tenho isso? Para, eu controlo meu corpo. Não tem esse poder. Por quê? Entende? Porque a pessoa está num estado físico que ela não pode se libertar com facilidade de um determinado problema. O que falta? Outra situação também é com relação às próprias metas, sonhos. Gente, o que eu vejo de gente que não tem foco, que tenta fazer um negócio, vai na direção, a pessoa vai com toda a motivação, um dia, 2 dias, daqui a pouco ela tá lá, dispersando para outra meta, porque essa tá causando inconveniente. E a pessoa percebe, e ela vai ler livro, como manter o foco, faz agenda, várias formas, cola na geladeira, faz isso, e não cumpre nenhuma coisa daquilo que ela se propôs a fazer por dia. Entende? Como que uma pessoa não consegue controlar as próprias ações com relação às metas que ela tem? Isso é normal? É lógico que não é. Isso é escravidão. Você não pode determinar as ações para o benefício seu mesmo e das pessoas à sua volta. Você não consegue focar. Isso não é normal. Isso é escravidão. E é verdade, a escravidão é mental. E a pior coisa é a mental mesmo, que te para na vida. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu cismei que eu era feia. E aquilo ninguém tirava da minha cabeça. E eu fui passear num lugar, numa praça, um menino estava cantando uma música assim, Coruja. Eu cismei que o menino estava me chamando de coruja. Coruja. Aí eu comecei, chamou de coruja porque a coruja é feia e porque eu sou feia, eu fui embora. Aí eu tinha uma raiva dessa música por causa que aquilo mexia emocionalmente comigo. Era como se fosse, ó, você é feia. Então, na realidade, o que eu tinha na minha mente era algo, eu já tinha vivido uma experiência. E aquilo que aquele menino falava só confirmava o meu pavor de ser feia. E passei anos com essa vergonha, com esse medo e essa música e coruja na cabeça. Depois, com o tempo, eu fui vendo que por que ele me acha feia? Aí eu comecei a me perguntar para mim, mas caramba, tem gente mais feia do que ele. Mas na realidade aquilo era um problema na mente, tinha esse medo. E hoje eu penso assim, falei, nossa, se eu não tivesse resolvido esse problema, isso até hoje estaria mexendo comigo. Mas hoje eu sou uma pessoa bem resolvida, não tenho esse medo. Para mim, se você achar se é feia ou bonita, não vai mudar, porque eu estou no controle das minhas emoções. Isso vale ouro, gente. Saber que você pode ser você, independente do que alguém pensa de você. Mas isso porque a mente está em bom estado. Exatamente. Falando em emoções, que você mencionou aí, que você está no controle das suas emoções, esse é outro fator que mostra claramente que uma pessoa está escrava da própria mente. Há pessoas que acordam angustiadas ou decidem que vão passar um dia maravilhoso e de repente elas estão aí se pegando com ódio de Deus e o mundo e o dia já não está tão legal assim. Entende? Por exemplo, um vendedor. Esses dias até eu vi, alguém postou, sei lá, em rede social, colocou lá, hoje é o dia que eu vou estar assim, pura paciência. Aí, primeira pergunta do cliente, qual é o preço disso? O preço estampado, enorme ali. E a pessoa já segura a onda do ódio, sabe? Entende? E às vezes, eu tô falando até num sentido de brincadeira, mas
a pessoa gostaria realmente de ser melhor, de ter mais calma, mas o pavio é curto, a paciência é pouca, e a pessoa acaba que não aguenta, não sabe lidar. E às vezes ela pode ter aquela teoria lá, o cliente sempre tem razão e acaba segurando a onda, mas chega no fim do dia, tá com dor nas costas, tá irritado, desconta no filho, no cachorro, no marido, em quem for, ou a esposa, o marido, não importa. Por quê? Porque a pessoa não está sabendo lidar com a onda do estresse. E aí falando de tal, não, mas é assim mesmo, trabalhar com cliente, com público assim mesmo, e blá, e a pessoa, um amigo, né, tenta, não, se acalma. Só que a pessoa, por mais que ela tente, emocionalmente, ela tá realmente ressentida, entende? Tá com raiva, e a pessoa começa até a ter raiva do que faz. Começa a sentir que tá no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo a coisa errada. E aí a pessoa pega e muda, vai para outro lugar, outra vai. Vem no início, né? Uau! Por quê? Porque a mente não veio com as informações antigas que ela tem a dizer, olha, esse lugar não presta. Então no início é tudo lindo, nossa, você é contratado, vou fazer tudo, eu vou até limpar a folha do chão, não importa para que você me contratou, eu tô aqui para servir a empresa. O que acontece depois? A pessoa começa já a ter ranço, pega ranço de alguém. Aí fica com raiva disso, e raiva daquilo. E de repente ela se vê numa situação igual a anterior, talvez pior. Aí mudou os atores, né? Mas a novela é a mesma coisa. Por quê? Porque o problema tá dentro da pessoa. Ela tenta fazer um esforço para ser de repente mais tranquila. Para ser mais tranquilo. Para ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa mais calma. Para ser uma pessoa mais paciente, tolerante. E ela não tem paciência com quem for, entendeu? E internamente a pessoa fica mal. Às vezes engole sapo. Ou às vezes solta os cachorros, né? A terapia animal. Você não tá engolindo sapo, tá soltando os cachorros. Entende? Por quê? Porque não tá sabendo lidar com o emocional. Então ela tá escrava. Então que espécie de vida é essa que você não pode nem decidir o que você vai sentir? Não pode. Já parou pra pensar? Isso é normal. Que espécie de vida é essa que você chega aos 30, aos 40 anos, você já vai se sentindo velho, achando que você tá velho, tá velho. Eu não falo todas as pessoas, mas tem algumas que têm isso. E você não tem aquela mesma energia de antes, sabe? Aquele vigor, aquela vontade de fazer, aquele propósito, sabe? Aquela ímpeto. Por quê? Porque chegou a idade? Porque a vida é dura, a vida adulta é um saco? Isso é normal pra você? Isso é escravidão. Como assim? Você tem mais experiência na vida, você conhece mais, entende mais, pode falar mais, você é mais dono, entre aspas, da sua vida, porque agora você é um adulto, e você não pode controlar a sua emoção. Por quê? Isso é escravidão, entende? Então, por que você se torna escravo da sua mente? Por que depois de uma certa idade você não tem a mesma energia de tempos anteriores? Por que quanto mais experiência você tem, mais você quer se afastar das pessoas? Mais você acha que as pessoas são mentirosas, falsas, não se pode confiar em ninguém, tem uns que falam que amiga é dinheiro no bolso, todo mundo é interesseiro, ninguém presta. Tem gente que começa a ter asco do ser humano. Por quê? Vai tendo tantas más experiências e o pior não é nada. Parece que tem gente que atrai a situação, entende? Atrai o problema. Deu certo com esse, com esse, com esse. Ele vai ter problema, chegou na vez dele, ele vai ter problema com uma pessoa. Aí ele tá em outro lugar. Problema, chegou na vez dele, ele vai ter problema com uma pessoa. Então ele começa a achar que a culpa é de fora pra dentro. Que as pessoas são culpadas, que o mundo é culpado. E a pessoa não percebe que só mexe com ela o que tá dentro dela. E ela tá escrava dessa coisa aí que tá dentro dela. Entende? Então eu vejo muito isso acontecer. A pessoa culpa o mundo. Porque o meu padrasto, meu pai, meu avô, meu tio, meu chefe, meu vizinho. Porque sempre a pessoa tem alguém ali pra colocar de carrasco da vida dela. É o carcereiro, né? É o fulano de tal. Mas ela não falo todas. Tem gente que já tem essa consciência que ela não é vítima, sabe? Mas não tô generalizando nada aqui.
Mas uma das experiências de gente que está escravo da mente é achar que todo mundo é culpado. Ah, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado. Por que o alecrim dourado que nasceu no campo tá aí fofinho e o mundo é mal com ele? Entende? Essa pessoa é escrava da própria mente. E eu também entendo que não adianta falar, ou qualquer um fica falando, não, deixa de ser vítima. Lógico, tem gente que pode até absorver, começar a pensar, mas tem gente que, por mais que não queira ser vítima, se sente vítima. E a pessoa é. Mas por que acontece justo com ela? Ela está sendo escrava da própria mente. Ela não pode criar melhores situações para a própria vida. Criar um ambiente onde ela confie nas pessoas. Confiar nas próprias decisões. Tem gente que está com medo da própria decisão. Ai, o que eu faço? Vou para frente, para trás, para o lado direito, esquerdo, subo ou desço? E ela vive assim, em dúvida. E não adianta falar, não esteja em dúvida, ser. Seja uma pessoa decidida. Vamos lá, assume aí, sou decidida, pessoa. Sou decidida. Sou decidida. Sou decidida. Não sou não. Entende? Então no íntimo, a pessoa não tem aquele vigor, aquela capacidade. Por quê? Porque ela está escrava da própria mente. Então você deve ter visto N exemplos, seja com você ou seja com outro. E o nosso trabalho na Dianética é justamente fazer com que você seja uma pessoa livre. Livre da própria escravidão mental. Livre para decidir e tomar a melhor decisão. E ter a melhor escolha. Aquela escolha que vai trazer uma boa sobrevivência para você e para outras pessoas. Esse é o nosso foco. Essa é a nossa meta. Toda terça eu tô aqui fazendo live, já desde o início da pandemia. Até porque as lives começaram por causa da pandemia. Toda sexta a gente tá fazendo vídeo mostrando. Tem curso grátis na internet. A gente vive comunicação por WhatsApp. Você pode comprar um livro. Para quem não pode comprar um livro, pode ir na biblioteca. Então tem N formas de você se libertar, de você fazer algo por você. Seja pagando um preço ou não pagando um preço. Seja contribuindo mais com a gente, até pra gente manter toda essa estrutura. Seja não contribuindo. Entende? Então, por que você se auto-sabota? Tem gente que fala, vem cá, te dou uma sessão grátis. Você fez, você comprou o livro, você ganhou a sessão. Te dou uma sessão grátis, te dou uma sessão. E aí a pessoa vem e fala, não, porque tá difícil, porque o Sol, a Terra e a Lua. Então ela tem toda uma explicação de por que ela não merece fazer essa sessão. Nós entendemos a origem disso. E às vezes a pessoa não entende. E é tão desconexa a informação, porque às vezes você fala assim, compra um livro, tá original, tá mais barato, tá mais fininho, porque o livro é grande, o outro não é esse, é bom, explica sobre mim. Quanto é? R$80? Vixe, R$80! Nossa, menina, fui tomar uma cerveja com meus amigos, pô, que gasta, R$300. Então a pessoa tá ali mentindo pra ela mesma, não é nem que ela tá inventando história pra gente, mas ela direciona o dinheiro dela pra coisas que mascaram uma vida de merda, desculpa, mas uma vida difícil. Uma vida que a pessoa tá tensa e ela tá, toma cerveja no Instagram, Facebook, que lindo. Aí você vai no íntimo, a pessoa tá, grana. Você fala, lê um livro, não, lê livro não. Não como, não tem dinheiro, não. Parece que você tá roubando, matando e cortando pessoas da pessoa. Assalto, né? Gente do céu, sabemos de onde vem tudo isso. E sabemos que todo um sistema, tanto mental instalado, como um sistema externo, é para você comer, beber e dormir. É para você viver numa base de estímulo-resposta, estilo um animal mesmo. E assim você não precisa pensar. E aí você segue a boiada e faz assim, senhor, não. E acha que você está super livre no meio de um sistema muito bem elaborado para te escravizar. Só que a sua mente concorda com tudo isso. Então a gente só está tentando tirar você disso, entende? Então, tem muita live, tem material, hoje está muito fácil a informação, inclusive informação original e oficial de Genetic Scientology. Então, não perca essa oportunidade. Talvez a gente não tenha todo esse tempo que você imagina que tem. Há 2 anos, o povo estava na rua sem máscara, estava tudo bem. Em 2020, de repente, os comércios tiveram que fechar. De repente, você já não podia mais nem ir na casa da sua mãe, não podia mais conversar com as pessoas livremente, não podia mais ficar tranquilo, nem comendo na casa de alguém, porque vai que você fica doente, vai que você morre, vai que... Entende? E aí você começou a pirar um pouquinho mais, já tava pirando um pouco antes, né?
Depois de todo o acontecimento que aconteceu do ano passado pra cá, muitas pessoas ficaram um pouco piores. Pessoas perderam pessoas. Teve muita gente que ficou muito mais amedrontada, ansiosa, depressiva e até se sentindo incapaz de fazer dinheiro porque entrou uma super crise, não podia mais vender, não podia mais trabalhar e a pessoa não conseguia desenvolver a criatividade para fazer coisas que ajudariam na própria sobrevivência e na de outros. Então, vê bem o quanto você está trabalhando para ser escravo. E pior, é você que concorda com tudo isso. E depois não adianta falar que é vítima do sistema, que a culpa é do governo, de Deus, do diabo ou das estrelas. E você vai ver qual é a posição melhor para você levantar, ou qual número você vai pôr na sua casa, para você ter uma vida diferente. Tudo isso é escravidão. E começa com a sua mente. E é verdade, porque a pessoa começa a achar que o mundo está contra ela, está tudo contra ela. Quando na realidade é você que está contra o mundo. É sua forma de pensar que não está ajudando, porque como que alguma coisa pode estar contra mim se eu posso decidir fazer o que eu acho que está certo ou errado? Como que eu posso ser influenciado pelo que o outro pensa de mim? Se eu estiver bem resolvida, o que você vai falar não vai me incomodar. Então, se você está preocupado com o que os outros estão pensando, se você quer fazer as coisas e algo faz você mudar de direção, se você não consegue alcançar os seus objetivos, tem alguma coisa errada. E tudo está na mente. Porque a mente controla o corpo. Se você não está em coordenação com você, tem algo errado. Então você tem que tomar uma decisão de mudar a sua vida. Porque se você não decidir, as coisas vão continuar de mal a pior. E não tem saída. Exatamente. Então, quando a gente fala de genética, você tá aí nos vendo, não importa a hora, se é agora ao vivo ou se é depois. A live de hoje tem uma informação muito especial que está direcionada para você se libertar aí da escravidão mental, entende? E a gente está falando por que e como você é um escravo mentalmente, entende? Para você analisar se é ou não também. Não é não é isso. Mas observa. Como você observa? Você não consegue controlar o que você pensa. Tem um pensamento negativo e não consegue mudar. Às vezes é uma conta que você tem que pagar. E você pensa, não tenho dinheiro, como fazer dinheiro, não tenho dinheiro. Aí você acorda 3 horas da manhã, não dorme, não tem dinheiro. Aí você fica com dor, você fica tenso. Aí você desconta no papagaio, desconta no vizinho, no filho, no marido, e todo mundo, e aquela tensão. E você não consegue controlar isso. Isso é uma escravidão. Ou, de repente, você tem uma meta, um propósito. Eu quero tirar minha habilitação, vamos lá, vamos dirigir. Eu tenho medo de carro, eu tô com medo do teste, eu tô com medo da prova, eu tô com medo de alguém olhar feio pra mim na hora da prova, porque é tensa. Porque pra ajudar é assim, né? Eu lembro quando em 2008 eu tirei minha habilitação, aí vem as notícias boas, que as pessoas falam. O cara não dá nem bom dia, é mó perigoso, ele vai olhar pra você e aí você já fica lá, tremendo, né? Eu não vou conseguir, entendeu? E aí a pessoa desiste. Agora me diz que uma pessoa dessa não é escrava da própria mente. Aí você fala, não, é normal, ela tá com medo. Tá, você tá com medo paralisante. Isso é normal pra você? O medo tá paralisando. O medo tá te impedindo de alcançar o que você gostaria de alcançar. Que tem de mal uma pessoa dirigir? Não é algo que é mal. Entende? Só que ela não consegue. Tem medo. Tem gente que faz lá a autoescola, depois paga uma aula extra, depois paga a aula com uma pessoa especialista, tipo... como que é a habilitação para quem já é habilitado? Não é? Aprende a dirigir quem já é habilitado? Não sei. Mas enfim, tem várias coisas, tudo por quê? Porque você está escravo da sua própria mente. Entende? Aí a pessoa quer fazer uma faculdade. Não tenho cabeça para estudar, não consigo, não dá. Tá. Aí quer ter filho? Não, eu tô com medo. Ou tem filho, não tô sabendo lidar, meu filho é muito difícil. E a pessoa começa a surtar. Então tem várias formas que estão muito claras de que uma pessoa está escrava. Se você não pode tomar uma decisão limpa e clara, tá segura com isso, você tá um escravo da sua mente. Então observa que espécie de vida é essa que quanto mais experiência você tem, mais raiva você tem, mais você quer se distanciar das pessoas, mais você vê o ser humano como algo horrível, que não dá nem pra olhar, que você prefere animal do que gente. E mais doente você tá,
mais cansado, mais sem energia, mais estressado, mais velho, mais chato. Tem gente que vai ficando chata. Vai ficando igual a mãe, o pai, ou quem foi antes, quem criou. Então a pessoa vai reproduzindo todo aquele passado dela. Por quê? Não é lógico você ter mais experiência e ficar melhor nisso? Mais inteligente? Mais forte? Não. Você fica mais preso, mais fraco, mais encurvado, mais cansado. E tem mais vontade de desistir do que antes. Isso é escravidão. É uma escravidão mental, é a pior de todas. Porque se você tá preso aqui, você vai tentar se libertar, vai conseguir uma chave, alguém corta. E essa coisa você vê, essa prisão você vê. Mas se for aqui, muitas vezes você tá comendo merda infeliz. E hoje eu tô com um palavreado... Olha, hoje eu tô demais com meu palavreado, mas olha... Não é assim que você vive. Sobrevivência é você ter uma qualidade de vida muito boa. Não é só comer, beber e dormir. Tem todo um sistema muito bem colocado para você comer, beber e dormir, ficar felizinho aí dentro da sua cela, quieto, entendeu? E você tá bem com isso e tá achando tudo normal. Fica o dia inteiro trabalhando para um corpo e acha isso normal, entende? O dia inteiro vendo formas dos, tipo, vou comer, vou ficar sarado, quero ficar magro, quero ficar gordo, quero isso. Mas, gente, e a essência? E a parte mental? Como que fica? Né? É verdade. A pessoa acostuma viver assim. Então, uma pessoa com problemas, ela fica, eu não posso, eu não consigo, é difícil, para mim não dá, não tenho tempo, não sei. Então, é uma pessoa que vive limitada, mas vive limitada dentro da sua mente. Aí vem alguém e fala assim, ó, mas ela é assim mesmo. Parece que nasceu assim. Gente, ninguém nasce dessa forma. Conforme vai passando pela vida, encontrando barreiras que vai ter, a pessoa vai se parando. Então tá, se eu quero fazer uma coisa e eu não consigo, eu tenho que buscar formas de conseguir. Dizer que não consigo não é uma solução. Você vai parando e o tempo vai deixando você cada vez mais limitado. Aí quando você chega a uma certa idade, você fala, nossa, quando eu era mais jovem, eu tinha tudo para se dar bem na vida. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu falo para você, o que aconteceu com você é que você não se superou. Você aceitou que a vida é difícil, você aceita tudo. Aí na sua mente fica tudo, um registro de experiências de que você não pode. Então se você vê alguém que pode e você não pode, tem coisa errada. Então tem que buscar a forma de viver a vida da forma como tem que ser. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que fazer coisas para conseguir. Porque dizer que não pode não vai mudar a sua vida. Exatamente. Então a gente falou de todo um problema. Esse daqui é o tese original. É um livro da Dianética, tese original. Observa que ele é menor, a leitura dele é bem tranquila. Tem um glossário aqui que explica as palavras que são utilizadas no livro. Qual que é o propósito desse material? Falar para você como a mente funciona. Falar para você por que você faz ou diz coisas que você não queria. Por que você não pode exercer um poder de comando sobre as suas decisões? Por que é uma parte negativa da sua mente que faz isso? E como que isso começa? Por que isso tem tanta força a ponto de você, com o passar dos anos, perder cada vez mais a força, mais a sua energia? Então o tese original ele deixa muito claro isso, ele mostra, entende? O próprio fundador, né, o Hubbard, ele mostra que como ele chegou nessa conclusão, é uma tese mesmo que ele fez. Uma tese que a princípio não era nem para ser publicada. E as pessoas gostaram tanto que pediram para publicar. Então ele fez um ensaio assim, em geral, para os amiguinhos ali dele na época, em 1948, assim, 1950, algo assim, que é esse tese original. E aí as pessoas começaram a gostar e realmente ter sentido. Porque qual que é o propósito de uma vida que você... Uma espécie de vida, né? Que você vai avançar, e quanto mais você avança, você se sente perdedor. Tipo, não tem sentido. Isso é uma escravidão mental. Isso é claramente uma escravidão mental. E você tá concordando. Você tá falando, toma meu braço, toma meu outro braço, toma minha perna, isso. Agora me põe na cela. Vai trazer comidinha na minha boca? Então eu fico aqui de boa e não vou brigar, não vou resistir. Não quero dizer que você tem que sair brigando ou ser a resistência, tá? Não é isso que eu tô falando, não. Mas
você só é controlado porque você não tem conhecimento, tá? Então, a partir do momento que você conhece mais alguma coisa, você pode controlar mais essa coisa, não é? Você conhece mais o funcionamento de um carro, certo? Exemplo, tem um problema mecânico. Por que o mecânico controla esse problema? Por que ele lida melhor com esse problema? Porque ele tem conhecimento. Você vai falar pra mim que não tenho conhecimento sobre mecânica de carro, nem outro tipo de mecânica. Pra eu controlar esse problema para resolver, eu não tenho conhecimento, como eu controlo? Então eu vou acreditar no que um profissional fala. Então, bom, ele falou que é assim, então é assim. É assim que se vive? Então é assim que se vive. Então, da onde vem a sua base de vida? O que você está ouvindo? O que você está lendo? Como que estão os seus resultados? Você está utilizando aquilo que você está buscando? Seja na Dianética ou não? Você parou para observar? Sua vida, você está usando e sua vida continua assim, mais para lá do que para cá? Tem alguma coisa errada. Entenda melhor o que você está estudando. Defina as palavras, realmente compreenda. Se você não definir as palavras, talvez você está tendo uma interpretação errônea do que você está lendo, seja em Dianética ou não. Então, se a sua vida não está como você gostaria, você está escravo. E você está escravo, você não está controlando porque você não tem conhecimento. Simples assim. Isso é muito óbvio. Você não pode controlar aquilo que você não conhece. Mas quem conhece, controla. Quem sabe mais que você vai controlar. Então, por exemplo, às vezes você vai no médico. Aí ele fala, você tá com isso. Você fala, tô com isso. Reação é essa, reação é essa. Toma isso, você vai morrer, eu vou morrer. Entendeu? Se você não pesquisa um pouco mais. Eu não tô falando de Google não, tá? Vai num outro médico. Não tô falando pra você pesquisar e sair vendo qualquer coisa. Mas vai no outro médico. Vê os resultados. Vai no naturalista lá. Vê o que você faz pra entender realmente como que funciona certas coisas no seu corpo. Entende? Por exemplo, não sai aí acreditando, sim senhor, não senhor, ele sabe mais que eu, e aí ele controla. E detalhe, né? Você, olha só, você paga um profissional, vou pegar o da mecânica de novo, para ele resolver um problema no seu carro. Porque você não sabe, você não entende, não tem conhecimento, então ele pode controlar isso melhor que você, tudo bem. Ele sabe, vou pagar para isso. Você leva o carro lá, aí ele resolve. E se ele te devolver o carro e o motor não funcionar, o que você faz? Você volta lá e fala, meu, o que está acontecendo com o meu carro? Você conhece o cara, vai lá, sei lá, tem garantia, enfim. Até que você chega no ponto onde resolveu aqui o que queria resolver. Agora vamos falar do corpo. Você tá com o corpo bichado, tá com problema. Aí você vai no profissional. Esse profissional fala, você tem isso, eu falo, eu tenho isso, você vai morrer, eu vou morrer. E tá tudo bem pra você, tipo... A pessoa do lado de lá, que é o profissional da área, não tem nenhuma obrigação de salvar a sua vida, ou de deixar você melhor. Você piorou depois do tratamento, pra você tá tudo bem. Então é culpa de quem? Entende o que eu quero dizer? Então, essas coisas que estão acontecendo na sociedade, que tá tudo tão normal, as pessoas estão achando tão normal, tipo, eu fui, ele falou o quê? Eu tenho diabetes, você vai morrer, vai ficar pior, tem que controlar, tem que tomar outro remédio. Agora, esse estragou meu estômago, porque eu comecei a tomar isso, agora tô com problema no estômago, problema no pulso, problema na cabeça, mas é tudo normal. Ou seja, o mecânico tem que entregar seu carro inteiro, porque é tão importante o carro, né? Agora você inteiro não importa. Eu não entendo. Não consigo entender, mas na verdade sim. A verdade é que as pessoas estão mentalmente escravizadas. E tá tudo bem. Entende? Tá? É assim que é. Então a ideia da live de hoje é te acordar. Então, papá, te dou 2 tapão aí na cara, acorda, desperta. Vem pra cá, isso não é normal não. Não é normal você ter uma vidinha mais ou menos e achar que faz parte da idade, faz parte da vida e é assim mesmo. Isso não tá legal, gente. Faz alguma coisa, move. Você não é uma árvore, né? Então, esse é o propósito da live, tá? Se torne uma pessoa que compreende a própria mente. Entenda o que está acontecendo. Aqui na Dianética a gente deixa o livro, um manual, para você compreender, para você ler e tirar as suas próprias conclusões. Entende? O que um profissional de Dianética faz aqui, você pode saber, você também pode ter o livro. Por quê? Porque você não vai ficar escravo. Imagina que só a diva sabe o que ela está fazendo. Ela faz a terapia, a audição em você, só ela sabe, você não tem o direito de saber o que ela está fazendo. Você tem o direito, o livro está disponível aí. Não é algo secreto que só a gente pode ver, qualquer um pode acessar. Entende? E não por isso estamos tirando valor
ou reduzindo as informações aqui, ou banalizando. Não é reducionista, não é isso. O que acontece é que é bom você saber o que está sendo feito, como sua mente funciona. Porque se você ficar na mão de alguém, 100%, com o olho fechado, você vai se tornar um escravo. Então você precisa compreender como a mente funciona. Você precisa ter a técnica e utilizar, porque não adianta nada, eu já não posso, tô cansada. Infelizmente, tu vai ter que arregaçar as mangas e fazer a sua parte. Porque se você não faz a sua parte, você continua sendo controlado. Põe isso na sua mente. Olha, você só é controlado, você só não resolve aquilo que você não sabe. Isso é muito óbvio. Se tem uma coisa que tá pegando na sua vida, tá faltando alguma informação. E infelizmente ou felizmente, Dianética não vai fazer um sim-salabim pra você. Sai esse problema. Não. A gente tá no planeta Terra, aqui as coisas é puro movimento, né? Sabe que não tem movimento, atrofia. E o movimento que eu tô falando aqui você tem que entrar em ação mesmo. Não importa se você tá lá no chão, caído, empesado, triste, arregaçado e acabado. Tu vai ter que entrar em ação. Então, essa é a técnica da Dianética. Você entra em ação, você tem que participar, você compreende e você usa. Se não é assim, não funciona. Só de comprar o livro vai mudar? Lógico que não. Compra o livro e põe na estante. Fala aí a magia, só se ele virar um caos pra alguma coisa. Entendeu? Mas aí vai ser para outro propósito. Então você tem que comprar o livro. Tem que ler o livro? Tem que ler o livro. Eu não gosto de ler, mas você tem que ler. Vai ter que aprender a gostar. Mas não consigo ler, então vou fazer um curso para aprender a ler, né? Pra ler melhor, pra compreender melhor. Mas não gosto de fazer curso. Então, não fala mais. Fala de... Na realidade, a pessoa quer, ela vê que a vida dela não tem o resultado que ela quer. Porque ela sabe o que ela quer, ela só não consegue ter o resultado. Então, se você não está satisfeito com o resultado, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Então, se você quer que a sua vida seja diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Aí você me pergunta, como? Aqui está a resposta. A Dianética é um manual de instrução para você viver melhor. Você vai começar a perceber o que está certo, o que está errado. Você vai ser um mecânico da sua vida. Você fala, não, isso aqui não está de acordo comigo. Isso está certo. Então, você tem que corrigir. Porque se você não tem conhecimento, você tem que ter o conhecimento. Porque, na realidade, o passaporte para a liberdade, para você ser livre, é o conhecimento. Não tem outra forma. Ficar esperando que alguém faça por mim. Que o mundo mude para você. Eu quero que o mundo mude, eu quero que as pessoas mudem, porque ninguém me entende. Eu vou ser bem clara com você. Não tem como os outros mudarem para você ser feliz. Quem tem que mudar é você. O mundo vai continuar do mesmo jeito. E não adianta você falar, para o mundo que eu quero descer. O mundo vai continuar. Não vai parar. Então, para você de querer pôr a culpa nos outros, tome as rédeas da sua vida e decide fazer uma mudança. Então, você tem que mudar a sua vida. E essa decisão é só sua. Ninguém pode falar, não, você vai mudar a sua vida, porque eu sei que vai ser melhor para você. Esse direito ninguém tem, porque depende que eu consinta. Eu tenho que dar o meu aval ali e falar assim, eu estou aqui para mudar a minha vida. Então, a gente tem como. E a forma correta é através da mente, não tem outra forma. É na sua mente que tem uma gravação de uma experiência, é na sua mente que você analisa as coisas e todo mundo tem uma mente. Então, se a sua mente não está de acordo com o que você quer, aceite mudança. Aqui está a solução. Exato. Acho que eu já não tenho mais o que falar, né? Chega por hoje. Na terça-feira que vem a gente vai falar como se manter estável em tempos de crise. Vai ser às 20h45, terça-feira, nossa live. Compartilhe essa live com seus amigos. Leva uma mensagem aí de acorda, porque tá precisando, gente. O mundo não vai mudar porque as flores do campo aí não quer fazer nada não, tá? O pior que pode acontecer é vir um temporal e acabar com as florzinhas do campo que não quer se mover. Viu, flor do campo? Espero que não tenha nenhuma flor do campo aí, tá bom? Então, uma ótima noite pra você. Semana que vem a gente tá de volta.
Tem um grupo no Telegram também, você pode entrar. Eu coloco áudios só no Telegram. Áudios curtos, tá? Às vezes uma videoaula, eu coloquei uma aula de 17 minutos, mas o próximo áudio que eu vou postar vai ser, nem lembro sobre o que vai ser, eu fiz tanto áudio, mas tem uns 7, 8 minutos, tá? Vai falar sobre metas, como você realmente aumentar a sua habilidade para conseguir o que quer, tem 7, 8 minutos assim. Aí eu vou postar, eu acho que dia 20 de outubro. Eu só posto no Telegram, não compartilho em outro lugar. Pra quem não tem, depois do dia 20 eu posso até compartilhar com você, é só solicitar o áudio. E é isso, então entra no Telegram, tem o Face e o Insta aí que vocês vêm acompanhando. Curte, comenta, compartilha, posta nos seus status das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. É muito importante, até no LinkedIn, onde vocês puderem compartilhar, gente. Se você não fizer a sua parte, não vai funcionar. A gente pode fazer alguma coisa para tornar o mundo melhor. O que deixa você incapaz de achar que isso é possível é você achar que isso é impossível. Porque tem gente que fala, é o tamanho do mundo, quem sou eu para fazer diferença? Gente do céu. Se você pensa que não é possível, você não vai se mover para tornar isso possível. Então faça alguma coisa. A gente realmente precisa de pessoas na sociedade que entrem em ação. Tem muita gente para levar nas costas e fica bem pesado. Então se as pessoas começarem a se conscientizar de que não adianta você estar lindão, bonitão, feliz, enquanto seu vizinho doido põe fogo na casa e pega fogo na sua casa e seu filho dentro. Então se você não tiver essa noção, a vida uma hora vai te mostrar ela dada da pior forma na cara. Então, que tal a gente aprender sem tanta dor, né? Um pouquinho de amor é melhor. E agora é isso. O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br. O livro que eu indico é esse aqui, o Pés Original. Tá mais suave para vocês aí, que querem algo um pouco menor, tá bom? Então, é muito legal, fala sobre a mente, mostra a técnica da Dianética também. Então, desfrute da informação. Para você que já nunca fez uma sessão grátis de Dianética, agenda um horário. Mas eu moro longe. Viagem tá aqui, viaja, faz esforço. Tem muitas barreiras, todo mundo tem. Então comece a olhar para o que você pode fazer, porque o não você já tem para várias coisas. Vamos correr atrás do sim? Então beleza, até a próxima live. Um super abraço.